Bom dia a todos. Eu me chamo Alexandre de Souza Narciso, sou residente do primeiro ano de neurocirurgia do Serviço de Hospital de Clínicas da Unicamp. Hoje vou trazer uma aula sobre manejo de infecções pós-operatórias em neurocirurgia. Então, as infecções pós-operatórias são complicações comuns em nosso meio e, embora através de novas tecnologias, tanto para o diagnóstico quanto para a terapêutica, tenhamos tido melhora nas taxas de mortalidade envolvendo as infecções pós-operatórias, ainda é uma complicação de alta morbidade, trazendo prejuízos estéticos, funcionais e, em casos mais graves, até mesmo déficits irreversíveis aos pacientes, além de ser um grande componente de aumento nas despesas hospitalares. Em sua maioria, essas infecções vão ser causadas por bactérias que fazem parte da flora da pele do paciente, que acabam entrando seja durante o período da cirurgia ou durante o período de cicatrização da ferida operatória. E uma vez que essa bactéria consegue entrar dentro do sistema nervoso central, este raramente é competente o suficiente com o seu sistema imunológico para combater a presença dessa bactéria. Então, o diagnóstico, que apesar de ser desafiador, ele se faz essencial ser o mais precoce possível para que a gente consiga dar início a um tratamento e reduzir ao máximo possíveis morbidades ao paciente. Então, a classificação das cirurgias, as cirurgias dentro da neurocirurgia, elas podem ser limpas, são as cirurgias que não têm inflamação, contaminação, trauma ou infecção no local, podem ser limpas com corpo estranho, são as cirurgias que envolvem a instalação de algum implante, dispositivo, limpa contaminada, que são as que fazem entrada no trato alimentar, respiratório, geniturinário, isso em circunstâncias controladas, pode ser contaminado com inflamação não purulenta, com trauma recente, contaminação do trato gastrointestinal, ou suja, com inflamação purulenta, vísceras perfuradas, contaminação fecal, tecido digitalizado ou corpos estranhos, sendo estes não os que implantamos, né, mas corpos estranhos externos. E também há uma classificação das próprias infecções. Então, as infecções elas podem ser de caráter incisional superficial, pega a sua pele e subcutâneo, pode ser incisional profunda, a gente já vai para o espaço subgaleal, retalho ósseo, pode ser de órgãos profundos, como empiema subdural, abscesso e a formação de meningite ou ventriculite, e também infecção associada aos implantes. E neste caso tem uma peculiaridade, pois todas as infecções associadas a implantes há a formação de biofilme. Isso vai ser muito importante para guiar nossa terapêutica ao longo da aula, como nós vamos ver. Então, a melhor maneira de que haja um sucesso, né, para qualquer procedimento é evitar que complicações ocorram, né? Para isso entra a importância da profilaxia. Então, em geral, fazemos a profilaxia sistêmica com cefazolina. Clindamicina e vancomicina são duas opções razoáveis para os pacientes que têm alergia às beta-lactâmicos. Novas doses intraoperatórias, elas acabam sendo necessárias para os pacientes que passam por cirurgias prolongadas. E, no geral, o que a literatura recomenda é que em até 24 horas do procedimento cirúrgico seja descontinuado o uso do antibiótico. Outras maneiras de profilaxia são as profilaxias tópicas. Em geral, mais consolidado na literatura, a gente tem o uso da vancomicina em pó, em geral de 500 miligramas a 2 gramas, comumente 1 grama utilizado aí. Mas ainda a gente carece de estudos randomizados para as indicações adequadas do uso da vancomicina. E há também, muito se fala na literatura sobre os catéteres impregnados com antibiótico. Vou deixar esse tema para falar um pouco mais para frente, conforme for falar da parte dos catéteres. Então, de maneira geral, apenas dando uma pincelada antes de entrarmos em infecções específicas, falar de maneira global sobre as infecções associadas a implantes. Então, ocorrem cerca de 3 a 15% das cirurgias. Como eu havia dito no começo, esses implantes eles são
altamente suscetíveis à formação de biofilme. E para o diagnóstico futuro, caso haja uma infecção associada, existem algumas formas de sensibilizar as culturas desses materiais que muitas vezes acabam vindo negativas, né? Uma é a sonificação, que é um método intralaboratorial para tentativa de desprendimento do biofilme, e outro é o aumento do período de culturas em até 14 dias. E dessa forma a gente pode também classificar as infecções associadas a implantes pelo tempo de formação. Então, em até 6 semanas, a gente vai considerar como uma infecção aguda, em que vai ter um biofilme imaturo e, basicamente, o tratamento pode ser apenas o debridamento com a retenção desse implante. Já infecções crônicas ou acima de 6 semanas já tem a formação de um biofilme maduro e isso geralmente exige a remoção desse implante. Então, no geral, esses implantes eles vão seguir um algoritmo em que a gente pode fazer o debridamento e a retenção desse implante e aí seguir com uma terapia de inicialmente 2 semanas de antibiótico intravenoso e progredir até 6 a 12 semanas de antibiótico VO com atividade contra biofilme. A gente pode fazer a troca desses implantes em uma única oportunidade, seguindo da mesma maneira com 2 semanas de antibiótico EV, trocando para antibiótico VO com efeito contra biofilme. A gente pode fazer isso em 2 etapas, mas com intervalo curto, e a gente pode também fazer isso em 2 etapas com intervalo longo, em que o paciente recebe alta, continua com o tratamento antibiótico, só que sem atividade para o biofilme, uma vez que foi retirado, né, o implante, e retorna para a recolocação de um implante no futuro, e aí, na sequência dessa recolocação, nós seguimos com antibiótico com ação contra biofilme. Entrando, então, nas infecções específicas, infecções incisionais superficiais, elas vão ser a complicação infecciosa mais comum e principalmente por se dar como porta de entrada. E isso tem uma importância muito grande para nós, porque, como eu havia dito no começo, o diagnóstico de infecções pós-operatórias muitas vezes é um verdadeiro desafio clínico. Então, as infecções incisionais superficiais, muitas vezes, elas estão associadas a quadros clínicos mais profundos e nos servem de pista, de guia para diagnósticos diferenciais aí. Então, no caso aqui, o diagnóstico é eminentemente clínico, a partir de alterações da região da ferida operatória, com inchaço, dor local, possível drenagem purulenta, pode apresentar sintomas sistêmicos, como febre. A imagem, ela nos auxilia aqui, principalmente para mensurar a profundidade e encontrar coleções, e também nos ajudar a coleta de material para cultura, quando não tão superficial, né? O tratamento, nesse caso, é feito com antibiótico, e aí aqui é algo de grande debate na literatura, quanto ao tempo do antibiótico e também quanto ao início com uma terapia de amplo espectro. Algumas literaturas elas acabam sendo mais conservadoras, outras já pecam um pouco mais pelo excesso e preconizam, né, que entremos com antibiótico EV com amplo espectro e só após, com as culturas já disponíveis, troquemos para antibiótico terapia VO. E de tempo total varia bastante também. Tem literatura que defende que até 5 dias já seria o suficiente com os adequados cuidados com a ferida, mas no geral a gente faz tratamento de 10 a 14 dias. Todo paciente que tiver tecido necrótico vesicalizado, vascularizado na ferida deve passar por um debridamento. Muitas dessas feridas evoluem com deiscências e se essas forem pequenas, há a possibilidade de manter apenas com curativo e deixar a cicatrização ocorrer por segunda intenção, ou há também a possibilidade de fazer uma sutura para a cicatrização por primeira intenção, desde que ela seja livre de tensão. Deiscências maiores que façam a exposição
de estruturas profundas já vão necessitar, além do debridamento, de retalho miocutâneo para fechamento dessa deiscência. E uma coisa importante a se avaliar nesse contexto é o vazamento de líquor, que isso exige a revisão cirúrgica por possíveis danos à dura durante o procedimento cirúrgico. No caso das profundas, sempre que tivermos alguma infecção que se estenda ao espaço subgaleal, isso já vai levar à contaminação de um retalho ósseo. Então, sempre que tivermos essa infecção, a gente tem que suspeitar de que haja osteomielite associada. Então, a gente pode abrir mão das imagens para fazer esse diagnóstico correto. E aí, aqui, no caso da osteomielite do crânio, né, a gente tem algumas opções terapêuticas, e seja ela com antibiótico terapia isolada por tempo prolongado, apesar de não ter uma chance de sucesso tão alta, uma vez que o retalho ósseo geralmente ele vai demorar muito para fazer uma revascularização. Pode ser feito um debridamento cirúrgico com remoção do retalho ósseo, ou um debridamento com cranioplastia já em um só momento, né? Então, aí nós temos algumas questões, né, dentro da literatura. Assim, a remoção do retalho ósseo com cranioplastia tardia, né, em teoria, seria a melhor opção para erradicar a infecção, mas traz um grande prejuízo estético e traz necessidade de uma nova cirurgia com um novo risco de infecção. O retorno do osso, daquele mesmo osso, tratado, já depois de debridado, tratado em antibiótico, né? Também há relatos na literatura do sucesso dessa terapêutica, apesar de não ter um guideline que justifique fazer isso no geral. E uma cranioplastia, já em um primeiro momento com malha de titânio, também mostra seguro um procedimento como esse. Aqui é uma foto desse procedimento. Quem traz é o Humans. Foi um paciente que evoluiu com empiema epidural. Foi feito debridamento, a retirada do retalho ósseo, e neste mesmo tempo cirúrgico feito a cranoplastia com malha de titânio, e o paciente evoluiu bem. E aí, como eu já acabei falando, né, nós temos então as infecções associadas à cranioplastia, e classicamente, quando havia infecção associada à cranioplastia, a gente fazia o debridamento, a remoção do implante e antibiótico terapia. Com uma programação de cranoplastia tardia quando houvesse a erradicação da infecção. Todavia, um novo conceito veio surgindo a partir do extrapolamento de estudos randomizados de outras especialidades cirúrgicas e viu-se que há segurança em fazer em um mesmo momento a troca ou a retenção do implante quando esse faz uma infecção aguda, como eu havia mostrado naquele fluxograma inicial. Então, há a possibilidade de manter esse implante desde que com o uso do antibiótico terapia com ação sobre biofilme. Claro que se o patógeno relacionado tiver resistência contra algum antibiótico com ação sobre biofilme, não vai haver essa possibilidade, né? Então aqui nós temos um fluxograma, né, no geral, que serve tanto para a parte de infecção do retalho ósseo quanto de cranioplastia. Então, partindo para o diagnóstico, o que a gente vê, né, ao final desse fluxograma é que se a infecção ela é precoce, a gente consegue manter a, o retalho ou o implante, né, a cranioplastia, fazendo uso de antibiótico com atividade contra biofilme. E agora, no caso de ser crônico, isso já exigiria a remoção, seja do retalho ou da cranioplastia. Seguindo com as infecções de órgãos profundos, nós temos o empiema subdural. Aqui tem uma peculiaridade, porque varia bastante a clínica em relação aos formados espontaneamente.
apenas um terço apresenta febre, 85% não apresenta cefaleia, e acaba que a clínica mais comum é a infecção de ferida operatória associada a uma alteração do nível de consciência. Então, o diagnóstico ele é feito mais por exames de imagem, uma vez que o líquor geralmente é contraindicado pelo efeito de massa, e o tratamento, neste caso, deve ser agressivo desde o início para evitar que essa infecção gere danos ao parênquima. Então, questiona-se, né, o antibiótico isoladamente, mas mesmo quando ele há um sucesso inicial, raramente ele é capaz de esterilizar totalmente o espaço subdural. Então, acaba que costuma recorrer. E aí entra a possibilidade de drenagem cirúrgica, seja por craniotomia ou trepanação. Peço desculpas pelo erro de digitação. A craniotomia acaba sendo um pouco superior aí nesse caso, por garantir máxima drenagem. Então, aqui uma imagem de ressonância com realce aí da região desse empiema subdural. Outra complicação pode ser o abscesso cerebral. A clínica também geralmente é inespecífica. Aquela tríade clássica de cefaleia, febre e déficit neurológico focal raramente está presente. A maioria vai apresentar alteração no nível de consciência. E se houver uma piora muito aguda, seja com uma cefaleia intensa e rebaixamento do nível de consciência súbito, a gente suspeita de uma ruptura intraventricular de abscesso cerebral. Isso traz uma mortalidade muito grande e um déficit neurológico incapacitante em aproximadamente 50% dos pacientes. O diagnóstico também vai ser feito pela neuroimagem e o tratamento vai ser similar aos formados de maneira espontânea, né? Vai ser uma combinação entre drenagem cirúrgica e um curso prolongado de antibióticos. E aí, novamente, aqui na literatura traz outra questão, né, sobre a drenagem operatória aberta, que acaba trazendo consigo maiores danos, né, pela própria agressão da cirurgia contra a aspiração estereotáxica, que, por mais que seja menos danosa ao paciente, acaba que tem maior taxa de recorrência desse abscesso. Então, novamente, tem-se aí uma dúvida dentro da literatura sobre qual o mais indicado. Aqui uma ressonância de um abscesso cerebral que era periventricular. Esse é um caso que também é do Humans. É um paciente que apresentou esse abscesso depois de uma cirurgia eletiva para um aneurisma. Formou-se esse abscesso periventricular e ele acabou evoluindo mal. Apesar da drenagem, ele recorreu e acabou rompendo para dentro do ventrículo, né? Então, a segunda imagem, no lado B, mostra essa ruptura intraventricular. E aí aqui pode-se exigir um tratamento um pouco mais agressivo, né? Muitas vezes a gente abre mão da administração intraventricular de antibiótico, né? Assim, eu deixo interrogado, para antibióticos com baixa penetração hematoencefálica, mas não necessariamente, né? Aqui a gente não tem muito bem um guideline específico sobre isso, e todo antibiótico utilizado de maneira intratecal é um uso off-label, né? Então a gente acaba abrindo mão dessa terapia, mas quando há um quadro muito grave, né, e que não haja uma resposta adequada à terapia intravenosa. E uma ventriculite refratária à antibiótico-terapia intravenosa intratecal pode passar por um processo de lavagem ventricular endoscópica. Vai permitir não só a drenagem do material purulento, mas também a lise de aderências, o que acaba otimizando o tratamento com antibiótico-terapia intravenosa e intratecal. A meningite bacteriana pós-operatória vai ter uma clínica similar à adquirida na comunidade, né? Mas aqui a gente tem um diagnóstico diferencial no pós-operatório, que é a meningite asséptica, e que acaba correspondendo pela maioria das meningites pós-operatórias. Então, o diagnóstico acaba sendo feito
principalmente pela cultura do líquor, uma vez que as outras alterações licóricas, elas se confundem entre as duas entidades. Aqui eu fiz uma tabela mostrando as principais alterações nas duas. Então, a coloração de Gram, ela acaba sendo positiva em poucos casos de meningite bacteriana pós-operatória e sempre negativa na meningite asséptica. Então, a gente tem um aumento expressivo de leucócitos na meningite bacteriana e pouco expressivo na meningite asséptica, com um predomínio de neutrófilos no caso da meningite bacteriana. As proteínas estão aumentadas em ambas. A glicose acaba estando muito mais consumida na meningite bacteriana do que em relação à acética, apesar de que essa também faz certo consumo de glicose. E um dado chave que pode servir para nós é o lactato, que acaba estando mais aumentado em condições de meningite bacteriana. Então, o tratamento da meningite bacteriana pós-operatório vai ser com antibiótico terapia empírica inicialmente, com vancomicina e uma cobertura para gram-negativo, seja com ceftazidime, cefepime ou meropenem. E se a infecção for grave ou refratária à terapêutica intravenosa, a gente pode abrir mão da administração intratecal de antibiótico. E aqui eu trouxe uma tabelinha com a dose recomendada de antibiótico. Então, a vancomicina vai variar de 5 a 20, a gentamicina de 1 a 8, a micacina de 5 a 50 e a polimixina sempre na dose de 5 miligramas. Essas variações são dadas principalmente pela estimativa de volume de líquor intraventricular dos pacientes. Então, paciente com ventrículos bastante aumentados acabam recebendo doses mais próximas à dose máxima e pacientes com volumes ventriculares pequenos acabam recebendo próximo à dose mínima. Então, entrando agora nas infecções associadas aos implantes, as infecções de DVE e de DLE, elas vão diferir do restante dos implantes pelo simples fato de que são implantes temporários. Então, não vai ser necessário tratamento de biofilme. O diagnóstico, novamente aqui, é desafiador e tanto exames laboratoriais quanto o líquor e até mesmo as imagens são inespecíficos. Os sinais podem ser mascarados por conta de uma condição já subjacente que exigiu a instalação desses implantes. E aqui a gente tem algumas definições que apenas o Greenberg trouxe, que é de infecção possível, que é um aumento progressivo no índice celular ou redução progressiva na relação da glicose licórica sérica, com sintomas atribuíveis mais com o Gram e com a cultura negativos. Uma infecção provável em que os achados licóricos eles são pouco característicos, mas tem o Gram e a cultura positivos, e aí nesse caso se torna provável porque questiona-se a contaminação do material que vai para o laboratório. E uma infecção definida é o paciente com líquor característico, com clínica característico e com Gram e cultura positivos. Aqui embaixo eu trago o que é, né, este índice celular, né, que é uma divisão aí das células brancas pelas células vermelhas do líquor sobre uma divisão das células brancas pelas células vermelhas do sangue. O tratamento também é iniciado com antibiótico terapia empírica, vai alterar conforme o antibiograma, e aí, geralmente, a gente tem uma regra de tratar por 2 semanas pelos patógenos gram-positivos, o S. aureus e o S. epidermidis, e por 3 semanas para os gram-negativos. A amostragem diária do líquor e a troca profilática da DVE ou da DLE não são recomendadas geralmente, só se houver falha do tratamento. E aí aguarda-se pelo menos 7 a 10 dias após uma cultura negativa para implantar uma DVP, isso em pacientes que são shunt dependentes. Profilaxia com catéteres impregnados, conforme eu havia dito lá no início. No caso das DVEs, existem alguns catéteres que são impregnados com rifampicina. O Greenberg cita esses catéteres com uma grande redução na taxa de infecção, mas as demais fontes literárias contraindicam pelo risco de fazer resistência à rifampicina e acabar com a possibilidade do uso dela no tratamento de uma infecção associada a uma DVP.
nos pacientes que vão depender desse dispositivo. Então, a infecção de chantes ventriculares agora, né, novamente, tem uma clínica pouco específica, pode ser por febre, letargia, irritabilidade, até mesmo a disfunção do shunt pode ser apresentada como uma clínica no caso de infecção. As infecções, quando são no lado distal, pode acabar apresentando um quadro similar a de abdômen agudo, e o diagnóstico, idealmente, é feito pela punção da válvula, dessa derivação ventricular, para análise do líquido. A punção lombar, muitas vezes, é contraindicada pelo quadro da hidrocefalia, que foi a indicação da derivação em primeiro local, né? E a TC de crânio, ela pode demonstrar um mau funcionamento do sistema aí, também serve como pista aí para uma infecção. Tratamento, então, pode ser feito com antibiótico terapia isolada, mas isso traz pouca chance de sucesso e acaba sendo recomendado mais para os pacientes terminais de alto risco anestésico. Tratamento inicial é feito com vancomicina, meropenem ou cefepime. Questiona-se aqui sobre o uso de antibiótico intratecal, isso até mesmo antes de uma falha terapêutica, né? De qualquer maneira, após os resultados, a gente acaba guiando o tratamento. E, idealmente, a gente vai fazer a remoção desse dispositivo, né? Inicialmente, o catéter distal ele pode ser apenas externalizado e conectado a um circuito de drenagem fechado, como eu trouxe nessa figura aqui ao lado, em que faz-se uma incisão sobre a clavícula do paciente e retira-se a ponta distal do catéter para conexão a um sistema de drenagem, ou pode ser já totalmente removido e utilizado algum outro modo de drenagem desse líquido, desde punção lombar ou com a DVE, que geralmente é o preferível, né, para fazer essa ponte entre a instalação de um novo shunt. Então, aqui, novamente, trago um fluxograma de tratamento aí. Então, se a infecção ela for aguda, com menos de 6 semanas, e o patógeno for suscetível a biofilme, e não houver ventriculite, meningite, abscesso, disfunção do shunt, pode ser feita a retenção ou a troca em um único momento, fazendo uso de antibiótico com atividade contra biofilme. Caso qualquer uma dessas perguntas a resposta seja não, vai ser necessária a retirada desse shunt e o tratamento de acordo com a cultura e a reinserção de um novo shunt apenas após a erradicação dessa infecção. Então, para finalizar a aula de maneira rápida, porque acaba mantendo esse mesmo padrão, né? Essa tabela eu retirei de um outro artigo e você vê que tem o mesmo modelo, né? Infecção aguda com menos de 6 semanas da intervenção, crônica com mais. Aqui a diferença principal na parte das infecções associadas aos implantes na coluna acaba sendo mesmo pela infecção óssea na coluna, que pode fazer com que todos os dispositivos utilizados acabem se soltando, né? Então, aqui o nosso guia de tratamento acaba sendo um pouco diferente no caso de infecções um pouco mais graves, em que a gente pode reter o, o dispositivo e fazer uma supressão antibiótica de longo tempo. E aqui longo é uso crônico mesmo, para cima de 6 meses, tem relato de uso de até 2 anos antes da remoção do implante, isso se as condições permitirem, né, se não for uma lesão que seja instável na coluna, e aí programação de um novo, né, isso dentro desse quadro das infecções crônicas na coluna. O restante vai seguir um fluxograma muito similar às infecções associadas aos dispositivos na região do crânio. Então, aqui um último fluxograma para finalizarmos, né, a parte da coluna. As infecções agudas, então, se tiver um implante estável, vai
ser feita apenas debridamento local, a retenção, uma terapia antibiótica de 12 semanas com atividade contra o biofilme. Se não for estável, vai ter que ser feita a troca desses implantes, desses dispositivos, também com 12 semanas de antibiótico. E no caso das crônicas, e que apresente algum patógeno problemático, né, seja por falha terapêutica, ou seja já por uma cultura que demonstre uma resistência a antibióticos com ação contra biofilme, vai ser necessária essa supressão antibiótica crônica, conforme eu disse antes, e inicialmente vai ser feito o debridamento e seguido então com essa supressão até a remoção desses dispositivos. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu utilizei esses 2 livros-textos, de Humans e o Greenberg, e utilizei esses 4 artigos à direita. Muito obrigado.